Muito boa tarde novamente, seja mais uma vez bem-vindo a este programa consultório, este nosso programa que cuida da nossa saúde, graças aos nossos convidados, médicos especialistas, enfermeiros, que estão sempre aqui disponíveis para nos ajudar. Falamos de diferentes temas, diferentes especialidades também são abordadas. O objetivo mesmo é ir ao encontro das suas dúvidas, do seu caso, do seu testemunho e também, claro, queremos ouvir a sua opinião. Hoje, como disse há pouco, temos então duas áreas, duas especialidades que estão reservadas para esta hora e meia, são urologia, também é patologia, e queremos que se inscreva para que possa aqui esclarecer as suas questões. 22508-3297 é o número de telefone que pode ligar já para garantir então a sua vez o seu lugar e ter a oportunidade de falar em direto com os nossos médicos convidados. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, o que significa que por escrito também pode enviar a sua pergunta com alguns dados que são sempre relevantes para a resposta dos nossos médicos, claro que sim. Pode também enviar o seu caso por escrito, o seu testemunho, ainda a sua opinião, que temos todo o gosto em ler aqui neste programa consultório. Começamos isso, certo, com urologia e vamos falar sobre sangue na urina. Está connosco o Dr. Manuel Castanheira Oliveira, médico urologista no Grupo Trofa Saúde, Hospital Gaia também Santa Maria da Feira, a quem muito agradeço por juntar-se a nós. Muito obrigada, Sr. Doutor. É um gosto recebê-lo. Muito obrigada. Muito obrigada também pela disponibilidade depois em ouvir os nossos telespectadores. Portanto, Sr. Doutor, quando falamos de sangue na urina, antes de sabermos o que é que poderá ser as suas causas e também tratamento, penso que devemos passar esta mensagem de que é algo que não deve ser desvalorizado, não é? É algo importante. Claro que sim. Muito bem. Ora bem, o sangue na urina, como o próprio nome diz, a maioria das pessoas conseguem ver e ficam muito assustadas quando vão a fazer as suas necessidades e olham e veem a urina vermelha, que obviamente ficam mais assustadas. Claro. Mas também hoje em dia é muito comum que cada vez mais as pessoas fazem exames de rotina e ao fazer exames de rotina na urina muitas vezes veem células de sangue na urina. Ficam muito alarmadas, mesmo os próprios médicos de família, olha, tem aqui alterações na urina sugestivas de sangue, apesar de não verem a urina com sugestiva. Obviamente que não é motivo de alarme, mas temos que ter a atenção, temos de investigar, mas com a devida cautela, também não entrar em pânico, que são situações, a maioria das vezes, perfeitamente benignas, sem qualquer problema, mas que convém ser sempre investigada, porque também pode ser indícios de coisas menos simples e temos de estar em cima do acontecimento e fazer sempre a devida investigação. Claro, acima de tudo. Quais são os diferentes tipos de perda de sangue na urina? Muito bem, como expliquei, temos então a chamada o termo técnico é hematúria. Temos a hematúria macroscópica, que a própria pessoa vê. Olha para a urina, tem a vermelha, pode ser de sangue vivo. Há quem veja a urina com mais água de cor de carne, como nós temos no frigorífico, também a tal hematúria macroscópica. Quando nós temos a perda de sangue na urina, nós temos muitas vezes a de caracterizar se começa no início da micção, se começa no fim da micção, se é durante toda a micção, que sintomas é que estão associados, que isso pode nos dar indícios de outros sintomas, ou então pode ser perfeitamente assintomático e apenas o sangue na urina. Esse tipo de investigações e esse tipo de questões é que nos vai dizer o tipo de origem de que zona do aparelho urinário é que pode estar associada a essa perda de sangue na urina e também, conforme os sintomas associados, é que também nos pode dar indícios das causas que podem estar subjacentes. Também há determinadas circunstâncias em que pode acontecer. Hoje em dia está cada vez mais em moda a prática do exercício físico. Há muitas pessoas que também se queixam após a prática do exercício físico que isso acontece. São todos elementos da história clínica, quando estamos a falar com um doente, que nós temos que caracterizar bem, que nos podem dar indícios da origem e também da causa e também que exames complementares é que nós devemos fazer para auxiliar no despiste dessa causa. Como dizia bem, uma pessoa fica preocupada, não é? Alarmada, claro, quando vê sangue na urina. Mas isso não significa que é uma situação mais grave. Não, de maneira nenhuma. Pronto, nós temos sempre uma velha máxima que é o seguinte: o indivíduo adulto com mais de 40 anos com perdas de sangue na urina é um sinal alarmante até prova em contrário. Mas, felizmente, são os casos em que é uma doença mais grave, são muito poucos os casos, felizmente. O que nos acontece isso é que são muito mais as causas benignas para isso acontecer. E as causas mais comuns para isso acontecer também varia muito com as idades, mas, grosso modo, normalmente está associada à questão das infecções urinárias. Também é muito comum indivíduos que têm as famosas pedras nos rins ou pedras na bexiga, que também podem contribuir para isso. Claro. Em indivíduos de sexo masculino com uma idade mais avançada, também pode ser o facto da próstata estar aumentada. Hoje em dia, também cada vez mais, indivíduos mais idosos também têm muitas medicações que tornam as pessoas chamam comumente
o sangue fino, assim, que é para para fluidificar o sangue, mas são as medicações anticoagulantes e antiagregantes, também é uma causa muito frequente de perda de sangue na urina, mas também temos causas mais graves, nomeadamente tumorais, que também podem contribuir para isso. Agora, o que eu digo sempre aos meus doentes e aos alunos, quando nós estamos a ensinar na faculdade, indivíduos com mais de 40 anos, com perda de sangue na urina, até prova em contrário, é uma doença que tem de ser investigada, mas calma, felizmente, a maioria das vezes não é, mas deve ser investigada, claro que sim. Mas com a devida calma, com a devida serenidade, e a gente chega a um diagnóstico e o que for, teremos de tratar. E, portanto, quando a pessoa identifica esse sangue na urina, o que é que deve fazer? Marcar uma consulta? Sim, primeiro que tudo, normalmente, se vir sangue tal hematura macroscópico, obviamente, falar com o seu médico de família, então procurar diretamente aqui os nossos cuidados. Há muitas pessoas alarmadas procuram um serviço de urgência, nós aí fazemos a devida investigação, mas muitas vezes também não é caso para tanto, mas deve estar sempre atento à situação. O que o médico de família ou nós o que iremos fazer? Vamos primeiro começar por fazer as tais análises de urina, seja tal cultura microbiológica da urina para ver se será uma infecção urinária e também tal exame microscópico da urina para ver que tipo de células é que é, se há outros indícios que possam ser alterações que possam ser indícios de outro tipo de doenças e a nível de que órgão é que é, se é a nível de rins, se é a nível de bexiga, se é a nível de próstata, poderão nos ajudar. E depois são sempre necessários os exames imagiológicos. A ecografia é sempre o primeiro exame à cabeça que nós fazemos e depois, conforme esses resultados, é que a gente decide se é necessário mais alguma investigação ou não. O que acontece é que muitas vezes não chegamos a uma conclusão e muitas vezes até podemos associar que isso seja uma característica mais da constituição da própria pessoa do que propriamente um problema de saúde. Como eu costumo dizer aos meus doentes, nós tratamos pessoas, não tratamos exames. Muito bem, claro. Obviamente que o sinal é alarmante, mas muitas vezes aí o que temos é que excluir que haja uma coisa mais grave do que propriamente curar um problema, que muitas vezes é uma coisa que resolve por si própria. Também para isso contribui sempre muitas vezes as pessoas não terem os cuidados devidos, que é beber muitos líquidos, que todos nós insistimos que é muito importante, seja para que for, beber muitos líquidos, mas a maioria das pessoas não cumpre. Sem dúvida, claro. E os cuidados gerais com a saúde, de qualquer maneira. Isso é uma questão também muito importante. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, claro. Há outros sintomas nessa abordagem, quando está a contactar com as pessoas e com uma pessoa que se queixa de sangue na urina, que viu sangue na urina, a tentar perceber quais são esses sintomas mais comuns que podem também aparecer? Pronto, a grande maioria das vezes, as infecções urinárias, as pessoas todas sabem os sintomas típicos, ou seja, gordura urinar, o peso no fundo da barriga, a vontade frequente de ir à casa de banho urinar, às vezes sentir que tem uma falsa vontade de urinar, ou seja, vai à casa de banho, vai urinar e não encontra, ou seja, não sai urina. E muitas vezes a perda de sangue na urina já é a última fase desses sintomas. E aí o que a gente tem que fazer é devidamente tratar e se mesmo assim persistir é que temos que ir à pesquisa de outros tipos de sintomas. Outras situações que me expliquei é ver em que fase da micção é que a perda de sangue acontece, é no início, é no fim, que isso pode nos dar uma origem, um indício da origem da perda sanguínea, está a compreender? E depois também temos que relacionar com a idade que me expliquei, porque também esse tipo de sintomas, noutras situações mais graves, também pode ser um indício disso, mas até chegarmos a esse ponto ainda há um longo caminho a percorrer e, felizmente, é a causa menos frequente, muito menos frequente isso acontecer. Claro. Nesses casos mais comuns, em que existe, por exemplo, uma senhora que tem sangue na urina, com as queixas típicas de uma infecção urinária, normalmente resolve com antibiótico. Sim. Normal. E a ingestão de muita água também, não é? Precisamente. Isso será sempre a primeira mensagem, além de complementar com o tratamento antibiótico. Se mesmo assim não melhorar, então é que nós depois vamos fazer a investigação com os tais exames de urina e também com os tais exames imagiológicos, caso a situação persista ou se torne muito repetida, temos que fazer o estudo complementar. A mensagem principal é assim, obviamente nunca deve ser uma alteração desvalorizada, mas daí a significa um problema grave, ainda temos um longo caminho até chegar a esse ponto, portanto, muito bem que estejamos cuidadosos e estejamos alerta, mas com calma. Claro. Infecção urinária nos homens já não é tão comum? Bom, infecção urinária é um termo muito genérico. Ok. Nós podemos ter infecção urinária. Primeiro que tudo, o que eu digo aos meus doentes é o seguinte: infecção urinária são sintomas, não é uma análise que mostra. A análise ajuda, mas uma infecção urinária são sintomas típicos de uma infecção urinária. Gordura, a frequência urinária, a perda de sangue na urina, o peso no fundo da barriga. Nos homens adultos sem outros problemas de saúde, uma infecção urinária a nível da bexiga é relativamente rara. Ou seja, normalmente está associado a outro tipo de alterações, indivíduos que já podem ter algum problema de base ou até de nascença que contribuem para isso. Nas senhoras já é muito mais frequente,
quanto mais não seja por questões anatómicas. Claro. Ou seja, o uretra, o canal por onde sai a urina é mais curto, está mais próxima do ânus, que é um meio mais conspurcado por natureza, e depois nós temos a atividade sexual que contribui para isso. Não quer dizer que os parceiros estejam a espalhar bicho, não se trata disso, é a própria questão mecânica do ato sexual que favorece isso. E depois temos o facto de os cuidados devidos que qualquer pessoa devia ter, dos muitos líquidos, os cuidados com a higiene, que podem contribuir para isso. E, de facto, aí a gente tem que insistir com as pessoas para ter esses cuidados para prevenir essas infecções. Nos homens, a nível da bexiga, não é muito comum. Já a nível prostático, já é mais comum e pode muitas vezes simular os mesmos sintomas. Não tanto com perdas de sangue na urina, mas com os sintomas típicos de uma infecção urinária na senhora, também a frequência urinária, o ardor, a vontade frequente de ir à casa de banho. Em casos mais graves, quando a infecção sobe para o rim, aí é que já temos sintomas mais exuberantes. Podemos ter febre, podemos ter dor nas costas, só de um lado, ali um agravamento no geral do estado geral, mas até chegar a esse ponto ainda, já felizmente é pouco comum, mas lá está, tendo esses sintomas e a perda de sangue, está sempre alerta para o caso ser necessário algum cuidado médico. Costuma-se dizer sempre que os sintomas de uma infecção urinária num homem são muito mais graves do que numa mulher, pelo menos o homem costuma-se queixar muito mais. Eu não diria mais graves, eu diria que não são tão frequentes e obviamente torna mais alerta. As senhoras, por natureza, já são mais cuidadosas com a saúde e estão mais familiarizadas com isso. Um homem como não é comum fica mais preocupado, naturalmente, aí ia ser mais grave. Também não diria, o que eu diria é que se for realmente infecção urinária a nível da bexiga e que pode subir para o rim e criar a famosa pele ferida, aí é que necessitamos de cuidados mais rigorosos com o homem, mas felizmente é muito menos frequente. Claro. Precisamos desse cuidado rigoroso, Sr. Doutor, não desvalorizar então a hematúria, encontrar-nos sempre um profissional de saúde, mas, apesar de ser menos frequente, este é o sinal mais frequente também de cancro na bexiga, não é? Sim, senhora. E temos que estar alerta também para isso. Bem. O que é que isso significa? Ora bem, vamos cá ver. Como eu disse, indivíduos com mais de 40 anos com perdas de sangue na bexiga, na urina, temos de estar alerta para esse tipo de sintoma. Ou seja, nunca podemos descurar, obviamente. Mas, felizmente, muito felizmente, é uma causa muito menos frequente disso acontecer. Agora tem de ser investigado. E nisso, volto a insistir, quando nós estamos a ver as causas da hematúria, temos que ver novamente em que fase da micção é que se manifesta os sintomas associados, mas também temos que ver possíveis causas e fatores de risco. Fatores de risco são esses para o cancro da bexiga que as pessoas têm que estar alerta. A grande maioria das pessoas tem a ver com o tabaco, e isso é uma coisa que eu alerto bem porque hoje em dia, felizmente, as pessoas estão cada vez mais alerta para os cuidados de saúde e que devem ser mais cuidadosos com a sua saúde. E toda a gente sabe que o tabaco está associado às doenças cardiovasculares, ao cancro do pulmão e outro tipo de doenças, mas quando dizemos que é da bexiga, ficam muito surpreendidos porque a maioria das pessoas não faz ideia. Mas a questão é que é mesmo, o tabaco é a grande causa do cancro da bexiga. E por isso, se algum dos nossos telespectadores é fumador, o meu conselho é mesmo deixar de fumar, porque pode ser um fator de risco. E eu alerto isso porquê? Porque muitas vezes tenho na minha consulta colegas nossos de medicina geral e familiar que nos referenciam doentes têm a tal hematúria macroscópica, ou seja, que não se vê na urina, mas têm células de sangue na urina. E a primeira coisa que nós perguntamos é que se são fumadores ou não. E ficam muito surpreendidos porque pode ser um fator de risco para cancro da bexiga. E aí começam a pensar bem se devem manter o hábito ou não, porque aí já ficam mais assustados. Portanto, a primeira coisa é, se as pessoas são fumadoras, deixar de fumar, é o fundamental. E depois, obviamente, se mantiver as alterações, aí temos que investigar. Claro que se começar com sangue e for um fator, e se tivermos comprovado o cancro da bexiga, temos de investigar. Mas é um alerta que eu deixo porque, de facto, é o sintoma mais comum do cancro da bexiga e também o tabaco é o principal fator de risco. Sem dúvida. Mas não existe um rastreio implementado para o cancro da bexiga e uma vez que pode não também existir sangue na urina, normalmente quais são os sintomas ou os motivos que levam os senhores a fazerem a tal análise para se descobrir que há sangue microscopicamente, não é? E depois levar então ao diagnóstico de cancro na bexiga? Não há propriamente um motivo. O que hoje em dia é que, felizmente, a medicina preventiva, com a medicina geral e familiar faz parte da bateria de testes de rotina que a maioria das pessoas faz.
Como expliquei, a grande maioria das vezes, quando temos a tal hematuria macroscópica, que apenas vem nas análises, felizmente não encontramos uma causa. A causa que encontramos é uma causa benigna e, como tal, não tem necessidade de grandes cuidados, além dos cuidados preventivos com os líquidos, e eliminar os fatores de risco, como eu expliquei. A questão é que, você perguntou-me do rastreio. O rastreio, o que é o rastreio? É diagnóstico de doenças frequentes e que não dão sintomas, e em que diagnosticá-las precocemente traz benefício em termos de custo-benefício para a população. Claro. E se temos isso com a tensão arterial, com a diabetes, com o câncer do intestino, com o câncer da mama, e afins, porque se nós, sendo muito frequentes e a maioria das vezes não dão sintomas, podemos diagnosticá-las. No câncer da bexiga, como é menos frequente na população, apesar de ser a décima neoplasia mais comum na população, ainda não está comprovado que esse rastreio seja feito. Eficaz. Seria eficaz. E, por outro lado, estas análises dão-nos algum indício, mas como temos todas as outras causas, que são as mais comuns, daí a serem distintivas de ser câncer da bexiga, ainda teríamos um longo caminho a percorrer. Por isso é que até hoje ainda não se preconiza que seja feito como rastreio. Agora, qualquer pessoa deve fazer os seus exames de rotina com o médico de família e é nesse aspecto que depois daí, e se tiverem sintomas associados, então é que inicia a nossa investigação caso se suspeite desta doença. E é um simples exame à urina e ao sangue também? O exame ao sangue seria mais no sentido de a gente despistar outras alterações, nomeadamente pessoas que tomam medicações anticoagulantes e antiagregantes e que esteja a descompensar o estado de coagulação, que poderá contribuir para essa perda de sangue na urina. Exame ao sangue propriamente para câncer da bexiga não existe. Existem mais exames a nível de urina, mas sobretudo o mais importante são os exames imagiológicos, começando com a ecografia e depois, conforme os resultados, é que nós avançamos para exames mais complexos, nomeadamente exames endoscópicos, como se faz ao estômago e ao intestino, também se pode fazer à bexiga, e depois também os exames de TAC e afins, mas conforme os resultados do primeiro exame da ecografia é que depois nós avançamos para exames menos simples, chamemos-lhe assim. Um estudo de nada que não se possa fazer. Isso é o procedimento normal, não é? O fluxograma, exatamente. Claro. Sr. Doutor, e depois então se confirmar cancro na bexiga, normalmente quais são as opções terapêuticas, qual é a primeira abordagem deste tratamento? Muito bem. A primeira questão que nós fazemos é fazer sempre o tratamento endoscópico. Ou seja, com um aparelho, as pessoas, penso que os espectadores sabem o que é uma endoscopia ao estômago e ao intestino, também se faz o mesmo tratamento à bexiga, só que uma coisa é nós vemos só com o aparelho e vemos através de uma televisão se temos lá a imagem suspeita ou não. Outra coisa, além de vermos, nós fazemos uma espécie de uma raspagem. As pessoas chamam raspagem, que é o termo mais bom, nós chamamos ressecção, e depois esse tratamento tem não só o objetivo de diagnóstico, mas também de tratamento, e muitas vezes pode ficar só por aí. Em situações mais graves podem ser necessários tratamentos suplementares, com líquidos, as pessoas gostam de chamar a quimioterapia dentro da bexiga, é uma espécie de quimioterapia, mas uma coisa mais simples, não tem aquele impacto que a gente está habituado a ver na televisão. Em casos mais graves podemos ter que fazer cirurgias mais complexas, mas o primeiro tratamento será sempre este. E depois de fazer o primeiro tratamento, o que as pessoas vão sempre ouvir na consulta é, se é fumador, deixar de fumar. Isso será sempre a primeira mensagem que nós teremos e depois conforme o que nós tivemos. Aí teremos de fazer um seguimento, poderá ser mais espaçado, poderá ser mais curto no tempo, conforme a gravidade dos achados que nós tivemos durante a cirurgia e também do que vier do laboratório após a cirurgia. E que impacto na qualidade de vida depois é que vai ter para estas pessoas depois deste tratamento? Não. Depende da fase também é que é detectado, precisamente, não é? Exatamente. Se suponhamos que nós conseguimos fazer este tratamento apenas com a tal cirurgia da raspagem, a maioria das pessoas, pronto, é mais a questão do impacto emocional que tem, que com esta idade já estou com uma doença destas e tem que estar. O que incomoda muitas pessoas é que isto é uma doença que tem um potencial, a gente chama de recidivo, ou seja, de voltar a aparecer, muito elevado. E há pessoas que muitas vezes têm que fazer este tratamento várias vezes ao longo da vida. Claro que ficam muito descansados quando vêm fazer o nosso exame de rotina periódico da vigilância e mostra que está tudo bem e ficam descansados. Quando volta a aparecer, é desilusão porque tem que fazer novamente tratamento. O que eu costumo dizer, olha, vamos ver o copo meio cheio. Enquanto for assim, é muito bom. Porque a partir do momento que temos que fazer tratamentos mais complicados, nomeadamente tirar a bexiga, que não é uma notícia nada agradável se transmitir a um doente, mas muitas vezes não temos outra solução. Quando a doença está mais profunda na bexiga e quando tem potencial de chamada progressão mais elevado.
aí temos de avançar para esse tratamento. E aí é que as pessoas vão ter que ter alguma adaptação nas suas vidas, porque, doutor, mas então se eu tirar a bexiga, como é que eu vou urinar? É uma pergunta perfeitamente legítima. Claro, que a maioria fazer essa questão também. Exatamente. Muitas vezes a forma mais simples é nós fazemos um saquinho para a barriga, certo, como as pessoas têm para as fezes, quando têm um problema do cancro de intestino. Em situações mais possíveis, podemos fazer reconstruções de uma nova bexiga, entre aspas. Nunca é uma nova bexiga, mas podemos fazer reconstruções com o intestino, no sentido de tentar simular uma bexiga nativa, mas aí já implica algumas condições por parte da pessoa, muitas vezes o grau de empenho que tem a lidar com os possíveis complicações que esse tratamento poderá ter, mas se forem pessoas capazes e se forem pessoas aptas e se forem, sobretudo, pessoas motivadas para isso, é tudo perfeitamente possível. Agora, tem que ser sempre visto caso a caso. Claro que sim, sempre individualizado. Portanto, mensagens a reter: não fumar, se já fuma, deixar de fumar. Precisamente. E não desvalorizar sangue na urina. Exatamente. Não é? Exatamente, procurar sempre um não profissional de desvalorizar, saúde. mas com calma, porque a maioria das vezes, felizmente, também não é um problema grave. E também acontece também em muitos indivíduos mais jovens, que agora hoje em dia está cada vez mais em voga a prática de exercício físico, quando fazem exercício mais extenuante, sobretudo em dias de calor e mais desidratação, certo. também é comum isso acontecer e ficam muito preocupados. Não se sabe até hoje porque é que isso acontece bem, nós chamamos mesmo a hematúria associada ao exercício, não, uma coisa perfeitamente benigna, não tem qualquer problema e com a devida hidratação normalmente é o suficiente também para resolver, mas mais uma vez deve ser sempre despistada outra causa que não seja apenas isso. Hidratação também, juntamos aqui. Felizmente. Muito obrigada por esta última mensagem. Aliás, muito obrigada por esta explicação, Sr. Doutor. Vamos agora fazer um curtíssimo intervalo e saber se ainda existem dúvidas dos nossos telespectadores relacionadas com este tema. Muito obrigada. Dr. Manuel Castanheira Oliveira, médico urologista no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia e também Santa Maria da Feira, a quem muito agradeço. Portanto, tem agora aqui a oportunidade de participar também, esclarecer aqui as suas questões em direto relacionadas com este tema, hematúria, ou também outras que digam respeito à especialidade urologia. Isso mesmo, urologia é a especialidade que está em cima da mesa. 22508-3297 é o número de telefone que tem a oportunidade de marcar para se inscrever e depois falar com o nosso médico convidado. Pode também fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. De resto já sabe como é que isto funciona, não é? Escreve a sua questão, escreve o seu caso, a sua opinião e envia para o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Nesta altura, 14h25, vamos fazer o primeiro intervalo da tarde de hoje. Estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já, contamos consigo.